fala de parto prematuro. Isso aí é algo comum, acontece com qualquer um, mas aquele parto daquela mulher era um parto para a morte. E à medida que aquela mulher ela vai morrendo, ali aquelas parteiras começam a tentar animar ela, creio eu, olha, não morre, já morreu teu sogro, já morreu teu esposo, teu cunhado também já morreu, tenta, vamos levantar, não, faz força, ele vai sair, mas tu vai continuar com vida. E aquela mulher ela vai desfalecendo, ela vai desfalecendo, ela vai desfalecendo, e a única coisa que ela consegue balbuciar de seus lábios é Ícabo. E ela começa a entender, e ela mesma fala que foi-se a glória de Deus. É como se aquela mulher falasse que não havia mais motivo, não havia mais por que ela continuar vivendo, aleluia, se ali o filho dela teria morrido. E ali ela coloca, porque nós sabemos que antigamente se colocava um nome que representava alguma coisa. Todo nome, todo lugar tinha um significado. E ali ela coloca o nome do seu filho, ou seja, rompe-se aquela linhagem de Eli, e ela coloca o nome daquela criança de Ícabo. Ou seja, o que eu começo a entender, que hoje em dia, muitas igrejas, hoje em dia, muitas ovelhas têm trocado o seu nome para Ícabo. Mas irmã, que mistério profundo é esse? Meu nome agora é Ícabo, mas eu estou na igreja direto, mas eu acompanho Deus direto. Mas que mistério é esse? Meu nome é Ícabo. Mas como tem sido a tua vida espiritual? Tu está com uma vida espiritual na mesmice, na mesma coisa. Tu aos pouquinhos está tirando a glória de Deus da tua vida. Porque a glória de Deus não consiste no pular, a glória de Deus não consiste no rodar e nem no gritar. Aleluia. Nós estamos todos nós aqui reunidos, estamos reunidos na presença da glória de Deus. E nem por isso há ninguém gritando, e nem por isso há ninguém berrando, mas a glória de Deus se faz presente aqui. E o Senhor foi palestrando comigo, e o Senhor foi falando comigo, filha, eu vou te mostrar, a tua mensagem vai ser isso, como andam minhas igrejas por aí. Eu louvo ao Senhor, eu glorifico a Deus pela minha entrada neste lugar, por fazer parte desse ministério. Porque a primeira vez que eu vim aqui, a convite da pastora Lorena para pregar, eu vi a glória de Deus aqui. E se eu vi a glória de Deus aqui hoje, eu permaneço nesse ministério, porque a glória de Deus se faz presente neste lugar. E se você está sentindo a glória de Deus, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não vai ser o frio que vai te calar, não vai ser o espaço que está vazio, porque eu creio e eu aprendo e eu entendo que quando o templo está vazio, o Senhor ele preenche com a sua glória. Quando o templo está vazio, o Senhor manda anjos para preencher aonde está vazio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus começou a falar comigo, o Senhor foi falando comigo, filha, quantos hoje em dia não se tornaram o empresário do reino? A presença do Senhor agora, somos todos empresários, a maioria é empresário. Se inverteram a ordem, não é mais a gente que cresce por causa do nome de Jesus. Não é a gente que vai fazendo a obra e o nome do Senhor vai crescendo, porque as pessoas vão vendo a diferença de Deus na nossa vida. Não, mudou. É Jesus que cresce por causa da gente. Nós somos tantos o bambambam, nós somos os tanto poderosos, que aí o nome do Senhor vai sendo reconhecido. Aí o nome do Senhor vai fazendo mídia. Aleluia. E não é isso que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nos últimos tempos, o tempo que estamos vivendo, o Senhor está levantando uma nova geração. O Senhor está levantando um novo povo, novas profetisas e novos profetas. E cadê os profetas novos nessa noite, nesse lugar? Eu quero te conhecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor ele foi falando comigo, porque toda essa mensagem que vocês estão ouvindo hoje, o Senhor me deu, o Senhor gerou, o Senhor falou através daquela vigília. E ali o Senhor foi falando comigo, filha, quantos não querem mais ouvir a palavra? Eu glorifiquei a Deus porque ontem aqui no culto foi falado sobre isso. E eu falei, Deus, tu é aquele que confirma. Tu és aquele que quando nos chama para falar a verdade, tu confirma. E foi falado sobre isso ontem. A gente quer muito oba-oba, a gente quer muita festa. Se fizer um culto apenas de palavra, ninguém quer ouvir. Mas muito mal entendemos nós que o que nos salva, cura e liberta é a palavra do Senhor. Não há outro meio de você ser salvo, não há outro meio de você receber bênçãos do Senhor se não for pela palavra. E hoje em dia nós entramos para a casa do Senhor e temos comichão, porque se nós começamos a pregar e o pregador vai para 40 minutos ou para 10 minutos, ou ele passa um pouquinho, a gente começa a reclamar.
a gente começa a dizer que o pregador não tem sabedoria, que ele não sabe o que ele está falando. Não, ele apenas quer acrescentar um pouco mais na tua vida a palavra de Deus. E por que não queres tu receber? Aleluia. E ali o Senhor foi falando comigo, aonde eu vim aqui, na hora que tinha o movimento, opa, todo mundo rodava, girava, acabou o movimento, todo mundo para. Ei, como que é feito isso? Não. Quem tem a essência do Espírito Santo, ele vai rodar até se estiver no silêncio. Porque às vezes dentro do meu lar, você dentro do seu lar, você falando com Deus, com o seu joelho dobrado, o Senhor ele começa a te tomar em língua. E se você estiver em pé, você começa a marchar no poder. Mas você está na igreja? Não. Você está dentro do seu lar. Porque a glória de Deus não é algo que você movimenta como se movimenta a arca. A glória de Deus é algo que você carrega dentro de você, com você. Aleluia. E você que vai saber como fazer uso dela. Você que vai saber se você vai manter aquela glória ali ou se você vai romper aquele elo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor foi falando comigo, foi palestrando comigo, que a moda agora era, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem pode ser forte, mas é o que Deus mandou. E eu estou aqui para obedecer. A louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor foi falando comigo que a moda agora era, porque nós estamos falando que a glória do Senhor foi-se dali em Israel. É a Bíblia digital. O negócio agora é digitalizado. É a Bíblia no iPod, no iPad, no iPhone, no MP3, no MP4. É errado isso, irmã, é ilícito não. Meu celular tem, meu tablet tem, mas eu ando com essa daqui. Porque é essa aqui que é a primazia. É a palavra do Senhor, é essa daqui. Seja a Bíblia pequena, seja a Bíblia grande, grossa ou pequena. Mas nós estamos convertendo a glória de Deus. Nós estamos mudando aquilo que era de herança, de coisas que vinham tempos atrás. Já estão se mudando. Até o culto hoje em dia está ficando tecnológico, está ficando moderno demais. E até onde nós vamos com isso? E até onde a glória do Senhor permanece dentro de um templo? Louvado seja o nome do Senhor. É errado, irmão, não é errado. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar que estão tirando a glória dEle, estão trocando a glória dEle. Ele está deixando de ser a primazia. Aonde a primazia sou eu, é o que eu faço, é o que eu sei, é o que eu dou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu começo a entender que se o Senhor voltar, vai ficar você, o seu iPad, iPod, ai de ti. Assim te diz o Senhor. Ai de ti se tu mudares a minha glória. Porque Deus ele fala que a glória é dele, ele não divide a ninguém, é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus foi palestrando comigo, eu fui observando muitas coisas. Eu fui vendo que muitas das vezes nós nos encontramos, nos reunimos, seja para encontros de profetas de vaso, e aonde o que a gente chama de forte, porque a moda agora na internet é o forte. Eu falo porque eu faço parte da internet, eu mexo. A moda é o forte, tudo agora é forte, é forte. Agora o que é o forte? É a presença de Deus. O forte é quando você entra e a palavra te impacta e a glória de Deus te impacta. O forte é quando o demônio manifesta, bate em retirada. Ou o forte é a agenda que eu vou fechar. O forte é o dom que eu tenho. Eu começo a entender que todo dom perfeito vem de Deus. Nada do que temos é nosso. Se tu sabe falar é de Deus. Se tu sabe pregar é de Deus. Se tu sabe cozinhar é de Deus. Nada é teu. Então nós não podemos atribuir glória nenhuma a gente. Ah não, porque eu que sei, eu que faço, eu que comando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que o Senhor está mais uma vez cansado com essa humanidade, com os nossos comportamentos. Mas irmão, o que é isso? Como Jesus está cansado desse comportamento? Está. Porque a gente vai ver que lá na época de Noé estava ali, aquele povo começou a se corromper de uma maneira tão profunda, que o Senhor ele vira para Noé e fala: olha, eu estou já saturado com esse povo e eu vou destruir todo mundo. Porque Deus ele não se apega a nada. Deus ele é aquele que tem todo o poder para fazer a terra novamente. E aí o Senhor vai e acaba com a humanidade, poupa Noé e sua família. E mais uma vez o Senhor dá mais uma chance à humanidade. E a humanidade mais uma vez se corrompe, mais uma vez se suja. E aí o Senhor fala para Ló e para Abraão: olha, eu vou exterminar todo mundo. Se prepara com a tua casa, porque eu vou mandar fogo na terra. E ali mais uma vez o Senhor ele acaba com a humanidade. E eu começo a entender que se Jesus tiver que acabar com a nossa humanidade, por causa do excesso de corrupção,
por causa de excesso de erro nosso, de negligência na presença do Senhor, nos servir de qualquer maneira, de sermos apenas chamados e não escolhidos do Senhor, Ele acaba com tudo. Porque muitos estão naquela visão, não, mas estamos esperando a ressurreição, estamos esperando que Jesus vai voltar, mas se Jesus quiser acabar com tudo antes, Ele acaba. Se Deus falar, olha meu filho, vai lá e acaba com tudo antes, eu não vou esperar porque está desagradável, o Senhor, Ele acaba. Aleluia. É tempo de sermos maduros na presença do Senhor, é tempo de crescermos, não é tempo mais para brincar, não é tempo mais de meninice. Aleluia. E eu comecei a entender que Satanás, ele até a estratégia dele, ele já mudou. Porque antigamente Satanás, ele não conseguia nem entrar na igreja. Era tanta glória de Deus, era tanta unção, que ele entrava e já entrava estribuchando. Era montes caindo ao mesmo tempo. E hoje raridade vê isso. E hoje raridade a gente vê por quê? Porque o que Satanás não conseguiu contra você, o que Satanás não conseguiu contra muitas igrejas, ele se aliou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu contei certa feita um episódio. Eu estava numa casa de oração com umas irmãs, e a gente conversando, e ela falou, eu fiquei pasmada com algo que aconteceu na minha igreja. Eu falei, mas o que aconteceu, irmão? Nós estávamos no mover, nós estávamos na marcha, o fogo caindo, Pentecoste, a igreja inteira rodando. A irmã começou a entrevar as mãos, começou a entortar as mãos, começou a rodar de uma maneira diferente. Aquela mulher caiu no chão, e os vasos que aparentemente estavam ligados, marchando no poder, foram aí colocar apenas um pano em cima da irmã. E a irmã não estava pulando no poder, ou seja, a irmã estava manifestando, e ali ninguém viu, simplesmente colocou um pano. E o que Satanás entendeu? Epa, se eu entrei aqui, fiquei, ninguém me viu, eu não vou estribuchar mais, eu vou continuar aí. Quando Satanás, ele continua no chão, a gente que não tem entendimento, vamos passar a ter a partir de hoje, é seta que foi para todo lado. E aí você vai ver depois, o ministério está desconcertado, a tua casa está em ruínas. Mas Senhor, por que está em ruínas? Se eu estou na igreja direito, porque foi-se a glória de Deus. Aleluia. A gente antigamente via, eu até estava argumentando com meu esposo esses dias, que se começava nas igrejas pequenininhas, não dando nome a denominações, ao corinho da harpa, que é uma coisa muito linda de ser louvado. Se começava o culto, se iniciava de joelho. Os pastores velhinhos de antigamente, era de 1 hora para lá que você ficava no joelho. Hoje ninguém aguenta. Hoje ninguém aguenta se dobrar o joelho 20 minutos. Se a pastora mandar dobrar 20 minutos aqui, já começa a dar comichão. O joelho arde, o joelho da câimbra, levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se for para ficarmos sentados na frente de um computador, você começa de manhã e sai à noite, e não te dá câimbra, não te dá dor. Ou seja, porque nós estamos procurando aquilo que nos agrada, aquilo que é benefício nosso e não benefício do rei. E hoje ali nós estamos reunidos ali em casa, na varanda, conversando em família, e a gente estava falando, e eu falando com meu esposo pela manhã, que a gente tem o costume de falar, eu falo de Jesus para todo mundo, eu falo, você fala mesmo de Jesus para todo mundo? Ou você tem medo de perder a sua amizade? Eu falei com ele, amor, realmente é verdade, porque nós temos medo. Você não vai querer falar de Jesus para aquele teu amigo que é traficante. Você não vai querer falar de Jesus para aquele teu amigo que de repente está no homossexualismo. Você não vai querer falar de Jesus para aquele teu amigo que está errado, porque você vai ser chamado de cafona, porque você vai ter sido como inconveniente. Mas ele é inconveniente, ele fala toda hora desse Jesus. Então não diga que você fala de Jesus. Aleluia. E ali eu comecei a entender hoje à tarde, ali em casa, com a família reunida. Foi algo que me acrescentou mais na mensagem, que hoje o que importa é você pular, rodar, sapatear. Eu sou pentecostal, eu sou vaso de fogo. Você pode estar fazendo tudo isso e não vai importar se você está no adultério, não vai importar se você está na fornicação, não vai importar se a tua vida está desconcertada, porque se você braga forte, se você marcha forte na terra, você é o cara. Aleluia. Estão se mudando a glória de Deus, estão se mudando aquilo que é a primacia, a essência. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estudando essa mensagem, o Senhor foi falando comigo que Satanás, ele está criando resistência no meio das igrejas. É como se fosse uma bactéria
É algo que já não está mais exterminando já facilmente. Aleluia. Por quê? Porque estão se retirando a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente começa a entender que o que vai realmente desmanchar uma obra de macumbaria, o que vai desmanchar uma obra de feitiçaria, não é se eu der um belo grito aqui, Satanás vai correr. Não é se eu der uns 3 pulos, se eu fazer tá, que ele vai cair, não. Eu começo a entender que assim eu posso até colocar cachorro para fora da igreja, mas Satanás não. Mas tu quer ver ele correr na tua vida, é você ter vida na palavra. Você quer ver ele sair da tua vida, é você ter vida de oração. É você ter uma vida separada, uma vida consagrada. Esse sim, Satanás, ele não resiste. Esse sim, Satanás, ele não aguenta permanecer perto, porque ele sabe que você permanece com a glória de Deus. Aleluia. E estudando e fazendo essa pregação, o Senhor foi falando comigo. Há quanto tempo mais? Isso serve para mim e para você. Você não entra mais pelas casas, pela casa do Senhor, pelas portas da igreja, e com a essência de um belo hino você chora. Aquele choro do Espírito de te lavar a alma, de você falar, meu Deus, que maravilha é a tua presença, de você chorar apenas pela presença do Senhor. Chorar por problema é fácil, porque problema dói. Chorar pela prova é fácil, porque a prova dói. Então a gente vê o que? A igreja é o socorro. Então você vem com seus problemas, você vem com a sua dificuldade aqui, você chora. Não é esse choro que eu estou falando, e nem é esse choro que Jesus quer. É o choro do Espírito, da essência da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes hoje em dia nós não sentimos mais aquela presença gostosa do Senhor que nos envolve? Aleluia, louvado seja Deus, aquela presença que você sentia quando você aceitou Jesus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que, olha, por se esfriar o amor de muito, por causa da iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Ou seja, o Senhor está falando por causa de tanta coisa, tanta tecnologia, tanta coisa que vai entrar no mundo para envolver a tua mente, para envolver o teu coração, para envolver a tua vida. O amor que tu tinha por mim de início, o amor que você tinha, que você suportava qualquer prova, qualquer preço, o amor que você tinha para qualquer coisa, você está presente na igreja. Se era oração de manhã, tu estava lá. Se era monte, tu estava lá. Se era consagração, tu estava lá. Não importava, tu estava lá. Por causa disso, eles vão te envolver com tantas coisas que o teu amor por mim vai acabar. Aleluia. E eu começo a entender que tudo isso faz parte de Ícabo. Aleluia. Por quê? Porque não se sente mais Jesus como antigamente. Quantos aqui podem falar, não, eu continuo na mesma essência do dia que eu levantei meu braço e aceitei a Jesus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque vai mudando. A gente vai permitindo que a presença de Deus se torne como um sapato ou como uma roupa que você usa, e com o tempo vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Mas a presença do Senhor é diferente. A presença do Senhor é muito mais além do que isso. A presença do Senhor vai muito mais além. Porque se você não está sentindo mais o que sentia, peça ao Senhor que Ele te renova. Você não está sentindo mais aquela glória, aquela essência. Está sentindo o céu como de bronze. Jesus, eu não consigo nem mais ouvir o Senhor falar. Fala com Ele, porque Ele renova. Porque